E aí, meu povo, simbora? Então, órgãos da OAB, não é? Começamos lá no bloco passado falando o quê? Que o Conselho Federal da OAB é o nosso órgão supremo, gente. Ele tem como sede, tem como base territorial a capital do país. Né? No outro até cheguei a botar Brasília. Capital do país, para ficar letra de lei, não é? Gente, esse Conselho Federal, ele tem a sua composição descrita lá no artigo 51 do Estatuto, que nos diz o seguinte: o Conselho Federal é composto pelos conselheiros federais. De que maneira, hein, gente? Bom, lá existem dois incisos. Diz o artigo 51 do Estatuto que são conselheiros federais os integrantes das delegações de cada unidade federativa. O que é isso? De 3 em 3 anos são realizadas eleições na OAB, e nós vamos falar sobre isso. Nas últimas 3 provas pediram órgãos da OAB e eleições também, tá? Bom, cada estado vai enviar para Brasília 3 representantes, que são os 3 conselheiros federais daquele estado. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Acre, cada estado enviará 3 para Brasília. Então, são os integrantes das delegações de cada unidade federativa. Depois, o presidente do Conselho Federal, aliás, isso pode cair na sua prova, hein? O presidente do Conselho Federal é o presidente nacional da OAB. Quando ele deixa de ser presidente, ele passa a ser um ex-presidente. Mas ele continua sendo conselheiro federal, na qualidade de membro honorário vitalício. Vamos anotar? Então, são conselheiros federais também os ex-presidentes do Conselho Federal, na qualidade de membro honorário vitalício. Certo? Membro honorário vitalício. Escrevi em japonês aqui, mas tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou representar os ex-presidentes pela letra X. Muito bom. O Conselho Federal, ele é um órgão julgador. O Conselho Federal será o órgão julgador. Em uma série de decisões, terá de tomar, enfim, terá de fazer julgamentos e chegar a um consenso lá, o resultado final. Bom, gente, cada delegação dessa tem direito a um voto. Rio de Janeiro tem direito a um voto, Pernambuco tem direito ao voto, Santa Catarina tem direito a um voto. Só que, olha só, cada delegação, nós vimos, é composta por 3 advogados de cada estado. Esses 3 vão se reunir e vão exteriorizar o seu voto. Ou seja, esses 3 vão se reunir e pode dar 3-0 ou pode dar 2-1. Gente, cada delegação tem direito a um voto. E o voto é tomado pelo voto da maioria dos seus inscritos. Muito bem. Vamos imaginar que no dia do julgamento só compareceram 2 dessa determinada delegação. Para que possa votar, tem que dar 2-0. Mas como tem 2, não pode dar 1-1? Pode. Gente, se der 2-0, maravilha, vai ter maioria. Se der 1-1, tem empate, não será computado o voto para aquela delegação. E vamos imaginar que certa delegação tenha interesse naquele assunto. Essa delegação também não poderá votar. Como exemplo clássico, vamos imaginar se o Conselho Federal está decidindo se deve ou não intervir no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, porque supostamente irregularidades andam ocorrendo no Rio de Janeiro. Gente, é claro que aqueles 3 representantes do Rio de Janeiro não vão votar, porque eles têm interesse naquele assunto, eles vão querer fazer de tudo para ajudar. Tá bom? Muito bem. As competências do Conselho Federal estão roladas no artigo 54 do Estatuto. É importante que você dê uma lidinha aí
integralmente nele, eu sei que você já veio lendo o estatuto, né? Mas tudo bem, eu vou falar algumas delas aqui, né? Meu objetivo é acertar as 10, né? Vamos ver se eu acerto, será que isso vai cair? Pois é, gente, é a competência do Conselho Federal propor a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mandado de segurança coletivo em prol dos advogados, né? É a competência do Conselho Federal intervir no conselhos seccionais se houver irregularidades. Compete ao Conselho Federal fazer um parecer quando uma nova faculdade de direito for criada no Brasil. Lembrando que esse parecer não tem efeito vinculante, tá? O Conselho Federal, gente, ele já como órgão supremo, nós já comentamos, é ele quem vai julgar os recursos de última instância dentro da OAB. É o Conselho Federal quem vai elaborar a lista sextupla para o encaminhamento de advogados ao quinto constitucional. Olha aí quanta coisa, né? Muito bem, gente. Agora eu vou falar um detalhe que caiu na última prova. Os ex-presidentes têm direito de voto ou não? Pois é. Olha o que caiu na última prova. Isso aqui, ó, que eu falo há 15 anos e só caiu na última prova. Quando vigorava a Lei 4.215 de 63, que é o Estatuto Velho, lá dizia que os ex-presidentes tinham direito de voto e voz. Quando entrou em vigor o nosso atual Estatuto, que nós sabemos é a Lei 8.906 de 94, o artigo 51, parágrafo 2º, passou a determinar que os ex-presidentes só têm direito a voz. Eles não podem mais votar. Só que nós temos que combinar isso com o artigo 81 do Estatuto, que diz o seguinte: aqueles que foram presidentes do Conselho Federal da OAB até 94, ele tem direito adquirido. Agora, quem foi presidente depois de 94, aí já pegou a regra nova. Ou seja, pelo artigo 81, alguns ex-presidentes, os antigos, mantêm direito de voto. Foi essa exatamente a pergunta da OAB na última prova. Olha aqui, ó. Primeira vez que cai isso. Esses ex-presidentes antigos, que foram presidentes antes de 94, têm direito adquirido pela lei antiga. E eles têm o direito a um voto cada um. Beleza? Muito bem. Continuando, vamos aos conselhos seccionais. Deixa eu vou voltar aqui novamente, ó. Conselho Federal. Conselhos seccionais. Bom, minha gente, preste atenção. Os conselhos seccionais têm como sede, como base territorial, estados, Distrito Federal e territórios. Certo? Só que nós sabemos que atualmente no Brasil não há mais territórios, mas nada impede que eles sejam criados. Aliás, isso que eu vou falar pode cair em direito constitucional. Um território novo pode vir a ser criado através de lei complementar. Muito bem, vamos imaginar que vem uma lei complementar e cria um novo território no Brasil. Obrigatoriamente haverá um conselho seccional da OAB lá, não é? Gente, olha só. Como se dá a criação de um novo conselho seccional? Isso já caiu em prova, é o tipo de pergunta absurda, sabe? Nessa vez eu só acertei 9, porque realmente essa eu não tinha falado, mas também é um absurdo, né? Isso daqui deve ter caído há uns 5, 6 exames de ordem atrás. Acho que uns 6 exames de ordem atrás. Gente, a criação de um novo conselho seccional se dá através de resolução do Conselho Federal. Tá vendo? Artigo 46 do Regulamento Geral. Beleza? Muito bem, gente. O Conselho Federal, nós vimos, ele é composto pelos ex-presidentes e mais 3 de cada estado. Não é isso? Nos conselhos seccionais, nós também temos os ex-presidentes. E aquela regra, se pode votar ou não, é a mesma, tá? Antes de 94, depois de 94. Também vale para os ex-presidentes dos conselhos seccionais. Isso aqui, ó. Muito bem. Agora, existe um número de conselheiros seccionais que é proporcional ao número de advogados inscritos. Então, olha só. A composição dos conselhos seccionais está no artigo 106 do Regulamento Geral. E é o seguinte: se naquele estado tiver abaixo de 3.000 advogados,
poderemos ter até 30 conselheiros. Então, por exemplo, Roraima. Roraima tem menos de 3.000 advogados. Então, lá pode ter até 30 conselheiros seccionais. Agora, se naquele estado tem acima de 3.000, mas a cada grupo completo de 3.000 advogados que forem se inscrevendo, eu coloco mais um, até chegarmos ao número máximo de 80. 80 no máximo. Então, olha lá, gente, como é que funciona isso? Se tiver abaixo de 3.000 advogados, poderemos ter até 30 conselheiros. Agora, eu posso colocar mais um conselheiro a cada grupo de 3.000 advogados que forem se inscrevendo. Ou seja, acima de 3.000, o primeiro grupo completo é 6.000, coloco mais um. 9.000, coloco mais um. 12.000, coloco mais um. 15.000, coloco mais um. Maravilha? É isso aí. Agora, pode ser que tenha 1 milhão de advogados, mas teremos no máximo 80 conselheiros. Beleza? Esses números mudaram em 2009, porque antigamente era 24 e 60. Agora, ó, 30 e 80. Maravilha? Muito bem. As competências... As competências estão no artigo 58 do Estatuto. Vamos ver quais são? Bom, gente, os conselhos seccionais têm por competência criar os outros dois órgãos da OAB, que são as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Os conselhos seccionais, eles também funcionam como tribunais de recursos. Como assim, gente? Olha só, isso aí que eu vou falar agora está no artigo 58, inciso 3º do Estatuto. Vem para cá. 58, inciso 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Gente, as decisões tomadas pelo presidente de conselho seccional ou pela diretoria de conselho seccional ou pela diretoria de subseção, ou pela diretoria de Caixa de Assistência aos Advogados, ou a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina. Gente, tudo isso aqui, ó, dependendo do assunto, vai para cada um desses departamentos. Tudo isso é primeira instância. Daqui pode-se recorrer para o Conselho Seccional e depois ainda se recorre para o Conselho Federal. Então, se cai na sua prova, o advogado foi punido com uma censura pelo Tribunal de Ética. Recorre para quem? Conselho Seccional. E depois para o Conselho Federal. O presidente do Conselho Seccional determinou o arquivamento de um processo disciplinar. A parte interessada pode recorrer para onde? Para o Conselho Seccional. Ué, mas é estranho o presidente do Conselho Seccional dar uma decisão e vai para o próprio conselho de onde ele é presidente? É, gente. É porque a decisão monocrática dele agora é revista por um órgão colegiado. Ou seja, na verdade, vai para o pleno do conselho seccional. Então, a resposta na sua prova pode ser simplesmente conselho seccional, de acordo com o artigo 58, inciso 3º, ou pleno do conselho seccional, como o regulamento geral diz, porque explica melhor. E daqui depois, Conselho Federal. Tá? Então, a primeira instância, segunda instância e terceira instância administrativa. Certo? Bom, os conselhos seccionais vão participar dos concursos públicos estaduais, como magistratura, Ministério Público Estadual. E o Conselho Federal participa dos concursos públicos federais, magistratura federal, Ministério Público Federal. Tá? Os conselhos seccionais vão elaborar a lista sêxtupla para encaminhamento dos advogados para o 5º constitucional. Beleza, gente? Muito bem. Vamos agora às subseções. Vamos à tela. Olha lá, vou desenhar tudo de novo, hein? Conselho Federal, conselhos seccionais.
Vou mudar a cor da caneta. E vamos às subseções. Bom, gente, as subseções, elas funcionam como braços, longamanos, extensões dos conselhos seccionais. E elas podem abranger um município, mais de um município, ou parte de um município. Pode abranger um município, mais de um, ou parte de um. Ou seja, pode ser em qualquer lugar, gente. Olha, os nossos estados são muito grandes. E às vezes, né, enfim, é claro que em todos eles têm advogados estagiários que moram no interior. Então é importante que haja uma representação da OAB nesses pontos mais distantes. Imagine, o advogado é preso em flagrante no exercício da profissão, por crime inafiançável. Tem que ir um representante da OAB lá. Então, se sair um representante lá da capital, do aquele estado, do conselho seccional, para o interior, vai demorar muito. Lá da subseção, rapidinho, eles mandam. Não é? O advogado quer pedir a segunda via da sua carteira, por vários motivos. É importante que haja uma representação. Olha aqui, pessoal. Quem cria a subseção, nós já vimos, é o conselho seccional. E para criar, tem que ter pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente. Agora, se tiver mais de 100 advogados domiciliados profissionalmente é com o escritório lá, trabalhando lá. Pode ser criado um conselho de subseção. Não é conselho seccional, não. É que nessa subseção pode ter um conselho dela. Ou seja, vai aumentar a competência se tiver mais de 100 advogados. Já pode fazer as coisas do artigo 61, parágrafo único do Estatuto, como receber o pedido de inscrição no quadro de advogados estagiários, emitindo parecer prévio, mas não pode decidir não, gente, porque quem vai decidir é o Conselho Seccional. Já pode começar a fazer a instrução do processo. E aí? Perfeito? Pode fazer a instrução do processo, fazer a colheita das provas, mas na hora de julgar tem que mandar para cá, ó, que é onde fica o Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética é um departamento que existe dentro de cada conselho seccional. Não chega a ser um órgão da OAB, não, tá? Que julga em primeira instância, o Tribunal de Ética e Disciplina. Olha só, gente, eu disse a vocês que para se criar uma subseção tem que ter pelo menos 15 advogados. Se tiver mais de 100, pode-se criar um conselho de subseção e poderá ter essas competências aqui a mais, né? Agora, olha só, esses números de 15 e de 100 que eu falei, eles podem ser aumentados por meio de regimento interno do Conselho Seccional. Isso nunca caiu, tá bom? Muito bem. Vou dizer uma coisa também para vocês que nunca caiu, e eu não acredito, não sei como é que isso não perguntaram isso até hoje. Se vocês entrarem no site lá do seu Conselho Seccional, vocês vão perceber que há uma série de comissões. Há uma série de comissões. Comissão da advogada mulher, comissão do advogado criminalista, comissão do novo CPC, comissão de assuntos legislativos. Há comissões para vários temas, para vários assuntos. Maravilha? Muito bem. Só que a criação dessas comissões é de mera liberalidade. Mas existem 3 comissões que são obrigatórias em todos os conselhos seccionais e em todas as subseções que tenham conselho. Isso está no artigo 109, parágrafo 2º do Regulamento Geral. Quais são essas comissões, pessoal? Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamentos e Contas e Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Na prática, eles até separam essa última, uma comissão de estágio e uma comissão de exame de ordem. Mas, enfim, para a prova, consta essas 3 lá. Tá legal? Artigo 109, parágrafo 2º do Regulamento Geral. Beleza? Perceberam que tudo que foi de subseção eu escrevi de cor diferente? É para vocês se lembrarem na prova, gente, se isso cair, de que a subseção é diferente dos outros órgãos. A subseção é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica própria. Vamos repetir? As subseções são órgãos autônomos dos conselhos seccionais, mas não têm personalidade jurídica própria.
Beleza? Muito bem. Vamos aqui voltar à cor da caneta que estávamos usando e falar sobre a caixa de assistência dos advogados. Gente, como o próprio nome já diz, a caixa de assistência dos advogados tem a finalidade de assistir o advogado, de prestar uma assistência ao advogado. Pelo simples fato de os advogados e de os estagiários estarem inscritos na OAB, já há uma série de benefícios. Desconto em livraria, desconto em ótica, desconto em farmácia, né? Olha, aqui no estado do Rio de Janeiro, os advogados que estiverem em dia com a sua anuidade, eles têm direito ao plano odontológico gratuito. Lá da Golden Cross, né? Ganha o plano de saúde dentário da Golden Cross. Chama-se Golden Dental. Tem que estar em dia. Ou seja, são benefícios que a Caixa vai criando. Aqui no Rio de Janeiro é CAA, Caixa de Assistência aos Advogados, RJ, a gente chama de CARG, Caixa de Assistência aos Advogados do Rio de Janeiro. Em São Paulo é a CAASP e por aí vai. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, a CARG tem ótimos convênios com academia, com restaurante, aliás, a OAB fez agora parceria com a Localiza, para quem quiser alugar carro com desconto, com a TAM, passagem aérea mais barata para advogado. Então, são benefícios que a Caixa vai criando. E olha só, a Caixa de Assistência aos Advogados, ela recebe metade líquida das anuidades. Quando você paga anuidade, um pouco do dinheiro vai para o Conselho Federal, para o Conselho Seccional, para o Fundo de Desenvolvimento do Advogado, para o FIDA. Agora, metade do que sobrava para a Caixa de Assistência aos Advogados. Sem falar que o percentual das custas judiciárias, você que já pagou custas, não tem lá o percentual para a Caixa de Assistência aos Advogados? Pois é. Agora, nem todos os estados têm Caixa de Assistência aos Advogados, porque para se criar a Caixa tem que ter tem que ter mais de 1.500 advogados. Para que se criar uma Caixa de Assistência aos Advogados naquele estado, tem que ter mais de 1.500 inscritos. E se tiver, a sede da Caixa é a mesma do Conselho Seccional que a criou. É uma por estado. Maravilha? Muito bem. Vamos voltar aqui. Bom, fechamos então os órgãos da OAB. Vamos falar sobre eleições. Gente, as eleições, elas são realizadas, vem para cá, ó, de 3 em 3 anos. Artigos 63 ao 67 do Estatuto e artigos 128 ao 137 do Regulamento Geral. Então, as eleições se realizam de 3 em 3 anos, porque é de 3 em 3 anos que realmente porque de 3 anos é o tempo do mandato, tá bom? Muito bem. As eleições são feitas com voto obrigatório para todos os advogados. Se o advogado não votar ou não justificar porque não votou, paga uma multa de 20% do valor da anuidade, sendo que o presidente pode até abonar depois, tá bom? Quem pode se candidatar? Advogados que tenham mais de 5 anos de efetiva profissão, não pode ter punição disciplinar, a não ser que tenha pedido uma reabilitação, ou seja, tem que ter ficha limpa, né? Não pode exercer nenhum cargo exonerável ad nutum. E como é que são realizadas as eleições? Por meio de chapas. Olha, quem quiser vai montar uma chapa com o time todo completo. Vai ter o candidato a presidente do Conselho Seccional, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto, tesoureiro. Aliás, esses aqui integram a diretoria do Conselho Seccional. Tem o rol dos conselheiros seccionais, existe a diretoria do Conselho Seccional e o nome de 3 advogados, que são aqueles conselheiros federais que vão lá para Brasília nos representar. Conselheiros federais. Gente, a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos será a chapa vencedora. E o advogado que for votar na área de uma subseção vai votar 2 vezes no mesmo dia, porque além de ter que escolher essa chapa geral, que todos os advogados do Estado vão votar,
ele tem que eleger também a diretoria da sua subseção. Tá? Bom, as eleições se realizam em todos os conselhos seccionais na segunda quinzena de novembro. Cuidado que nem em outubro como as eleições lá do Legislativo e do Executivo não. Tá certo? Sendo que a posse ocorre quando, gente? No Conselho Seccional, ocorre no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. E no Conselho Federal, a posse ocorre no dia 1º de fevereiro. Por que tem essa diferença de um mês, pessoal? Porque, olha só, são 4 os órgãos da OAB. Nós já temos a diretoria do Conselho Seccional escolhida, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Aliás, eu botei do Conselho Seccional aqui, ó, é da Caixa de Assistência dos Advogados, tá? Temos a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, temos a diretoria da subseção, só falta escolher a diretoria do Conselho Federal. Como é que ela é escolhida? No dia 31 de janeiro, ou seja, um dia antes do dia 1º de fevereiro, os conselheiros federais vão se reunir sob a presidência do conselheiro federal mais antigo e juntos vão escolher a diretoria do Conselho Federal. E a diretoria do Conselho Federal também é composta por um presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. E olha aqui uma coisa, gente, que já caiu uma vez na prova. Desses 5 integrantes da diretoria do Conselho Federal, o presidente dela é o único que não precisa ser escolhido entre esses 3 do Rio, 3 de São Paulo, 3 da Bahia, 3 do Acre, 3 do Rio Grande do Sul, 3 do Rio Grande do Norte. Os 4 de baixo têm que ser escolhidos entre esses conselheiros federais. Mas o presidente do Conselho Federal, que é o presidente nacional da OAB, que é o presidente aqui da diretoria, né? Mesma coisa, está lá no artigo 67, parágrafo único do Estatuto, que pode ou não ser conselheiro federal. Tá? Escolhido entre esses conselheiros federais. É claro, gente, que tem que ter o apoio de no mínimo 6 estados, tem que ser um advogado muito realmente bem cotado, bem conhecido, muito político. Beleza? É isso aí. Bom, encerramos então eleições também. Aliás, olha só, a extinção do mandato antes dos 3 anos, se o titular faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas, se ele for condenado, punido por qualquer infração, com qualquer sanção disciplinar, foi o que caiu na última prova também. Né? Ou, claro, se ele tiver que cancelar a sua passar a exercer atividade compatível. Tá legal? Maravilha, minha gente? É isso aí. Vamos partir, antes de terminar esse bloco, pelo seguinte. O que a gente tem que falar ainda? Sobre o Código de Ética, e no Código de Ética também tem processo disciplinar, tá? Sobre a Medalha Rui Barbosa e sobre a Conferência Nacional dos Advogados, que mudou o nome para a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Antigamente era CNA, Conferência Nacional dos Advogados. Ano passado mudou para a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Os artigos são esses aqui. Vamos falar sobre esses dois e depois a gente volta no próximo bloco, que é o último, para falar desse tema daqui. Ó. Então vamos eliminando aqui, gente. Medalha Rui Barbosa, artigo 152 do Regulamento Geral. A Medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes personalidades da advocacia brasileira. A medalha só pode ser concedida uma vez no prazo do mandato do Conselho e será entregue ao homenageado em sessão solene. Ou seja, gente, a cada 3 anos, a cada gestão, o Conselho Federal dá essa Medalha Rui Barbosa ao advogado. A um advogado, que é uma grande personalidade da advocacia escolhida para aquela gestão. Tá certo? Naquele prazo do mandato. Gente, não está aqui, mas está no Estatuto. O advogado agraciado com a Medalha Rui Barbosa, ele pode participar das sessões do Conselho Federal com direito a voz. Votar ele não pode, porque ele não é conselheiro, mas dar palpite, direito de voz ele pode. E a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Como o próprio nome já diz, minha gente, a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é um congresso, uma conferência que se realiza de 3 em 3 anos. E ela tem por finalidade, gente, debater assuntos relativos à advocacia e ao congressamento dos advogados. A última conferência nacional que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, foi para discutir o projeto do novo Código de Ética, né, que acabou entrando em vigor no ano passado. Gente, essa Conferência Nacional da Advocacia Brasileira
vai chegar a determinadas conclusões, como se fosse jurisprudência, que não tem efeito vinculante. Não é obrigado os órgãos da OAB a acatarem isso em seus processos, não. Agora, essa CNA, ela é formada por membros. Está lá no artigo 146 do Regulamento Geral. Ela tem membros efetivos e tem membros convidados. Quem são membros efetivos, pessoal? São os advogados e estagiários que se inscreverem. E também os presidentes e conselheiros presentes. Só comparecer lá no dia que eles já são membros efetivos. E quem são convidados? Ah, os convidados. Fácil esse, né? Pode convidar um ministro, um advogado que não se inscreveu. É importante que ele vá lá, participe, né? Gente, a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, como eu disse, vai chegar a determinadas conclusões. Mas eles precisam de votar as jurisprudências, digamos assim, né? Bom, quem pode votar? Efetivos. Todos votam. Vejam que até estagiário vota nessa conferência. O estagiário não vota nas eleições da OAB, mas vota na Conferência Nacional. E convidados votam? Só vota se for advogado. Só vota se for advogado. Tá? Se convidarem um ministro do STJ e um advogado, só quem vai votar é o advogado. Maravilha, gente? É isso aí. Próximo bloco, que é o último, processo disciplinar e código de ética e disciplina. Até lá!